Oi, gente, tudo bom? No Juridicando de hoje a gente vai falar sobre a vida como direito fundamental e responder a seguinte pergunta: existe o direito de morrer? Gente, antes de entrar no tema central do vídeo, a gente precisa dar um embasamento sobre os direitos fundamentais e qual a necessidade deles para os indivíduos na nossa sociedade. Os direitos fundamentais, eles servem como uma forma de proteção dos indivíduos contra o poder estatal e para que esse Estado não exerça relações desiguais. Dentro dessa discussão dos direitos fundamentais, é imprescritível falar sobre o direito à vida. Esse direito, ele é fundamental, ele é inviolável, ele é irrenunciável e imprescritível. E tem como objetivo garantir a proteção da vida e ele é resguardado pelo artigo 5º da nossa Constituição. Partindo dessa perspectiva, quando a gente pensa em direito à vida, a gente não tem um olhar de obrigação. Porque se assim fosse uma obrigação, deixaria de ser um dever, um direito e passaria a ser um dever. E além de tudo, o direito à vida não é somente estar vivo, mas viver uma vida com dignidade. E justamente essa dignidade, ela é conceituada em valores e princípios que garantem que os cidadãos tenham seus direitos respeitados e assegurados pelo Estado, assim como previsto na nossa Constituição Federal. Sendo assim, eles são considerados valores absolutos e os princípios primordiais para a nossa vida em sociedade. Segundo Immanuel Kant, a partir da perspectiva do pensamento que ele teve na teoria do imperativo categórico, a dignidade está para as pessoas, assim como o valor está para as coisas. Não há como ter um pensamento de que as pessoas têm valor. Porque se assim fosse, a gente começaria a ver que as pessoas podem ser substituídas por outras coisas equiparadas. E não pode ser, porque cada pessoa é uma pessoa una, que tem uma vida, que ela tem todos aqueles direitos que eu falei acima, que são fundamentais, que não podem ser passadas para ninguém. Então acaba que essa perspectiva, essa noção dessa teoria do Kant remete justamente a isso. As pessoas, elas têm que viver com dignidade. Não basta apenas a prerrogativa de estar vivo, mas assim, o Estado, que é o garantidor dos maiores direitos, eles têm que assegurar, ele tem que dar uma base e tem que dar, como é que fala, meios para que essas pessoas vivam de forma digna. E nessa perspectiva, surgem algumas dúvidas em relação ao direito à vida. E é importante falar sobre a característica de limitabilidade dos direitos fundamentais que elas possuem e se elas têm uma característica de direito absoluto. A Constituição, Federal, ela garante a inviolabilidade do direito à vida como um dos princípios mais fundamentais. Mas isso garante que ela é absoluta? Claro que não. Só que de uma forma mais clara, existe uma linha direta entre a relativização da vida e a dignidade da pessoa humana. Segundo a Constituição Federal, a vida ela é vista como um direito fundamental. Porém, o próprio Código Penal ele vai elencar situações na qual a vida ela não é vista como um direito absoluto, podendo a se sobrepor diante da dignidade, como nos casos de aborto e de fetos anencéfalos, de aborto de fetos anencéfalos, por exemplo. Pegando um gancho já sobre esses fetos anencéfalos, a gente pode abordar sobre a DPF 54, na qual, a partir de julgamento estabelecido pelo STF, caminhou-se para chegar a um fim de um conceito jurídico sobre vida. Essa DPF, ela trata-se do aborto de fetos anencéfalos com o objetivo de descriminalizar essa prática. Segundo os dados estatísticos, cerca de 50% dos fetos anencéfalos chegam a morrer dentro do útero da mãe ainda. Dos fetos que nascem com vida, 99% deles morrem logo após o parto. Os que sobrevivem, eles ficam pouquíssimos meses vivos. Um caso, a gente pode usar como exemplo, na verdade, um caso de um bebê que sobreviveu e só conseguiu chegar até 1 ano e 8 meses de vida. A linha de argumentação central do Supremo, nesse caso, se baseou numa lei que estabeleceu o momento da morte que seria o fim da vida cerebral. Então, portanto, os fetos anencéfalos, eles não têm a vida cerebral. Ou seja, para fins jurídicos, eles não têm vida. Então, partindo desta lógica, não existe a possibilidade de configurar um crime de aborto, porque para acontecer o aborto tem que haver vida. E segundo essa lógica acima dita, não tem a possibilidade devido à falta de vida cerebral. Outra decisão importante foi a DIN de número 3.510, que teve como parâmetro a análise da Lei de Biossegurança, que foi a Lei 11.105 de 2005,
na qual o artigo 5º dela falava que era permitido, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco embrionárias obtidas a partir de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro, que não seriam utilizados para os respectivos procedimentos, atendidos nas seguintes condições. Primeiro, que seriam embriões inviáveis, ou seja, esses embriões nunca poderiam vir a vingar, por exemplo, eles nunca poderiam ser fecundados. Ou esses embriões, eles têm que estar congelados há 3 anos da data da publicação dessa lei, ou seja, há 3 anos de 2005, ou que já estavam congeladas na data da publicação depois de completarem 3 anos. O relator dessa ADIM foi o ministro Carlos Aires Brito, o qual julgou essa ação improcedente, visto que esse ministro ele assegurou que não haveria uma violação, uma vez que esses embriões utilizados eles seriam inviáveis para vingar, como eu falei antes, que eles não poderiam ser utilizados para a própria reprodução. Ou seja, esse fato demonstra que a inconstitucionalidade de normas, ou seja, o artigo 5º dessa lei de biossegurança, não violaria de fato o direito à vida e, por consequência, não feriria o princípio da dignidade humana. Uma vez, o caput 5 da Constituição Federal afirma que o direito à vida é inviolável, só que nesse caso a gente pode perceber que há uma exceção nisso. Sendo assim, é impossível fazer duas conclusões a partir desta... É possível fazer uma conclusão a partir dessa DIN, que seriam em duas visões diferentes. Na visão que há a violação e na visão que não há. Quando a gente vai para a opinião das pessoas que dizem que há uma violação do direito à vida e, por consequência, fere a dignidade da pessoa humana, eles estão considerando, digamos, de um pensamento um pouquinho mais conservador. As pessoas que dizem que não viola o direito à vida e, por consequência, não fere a dignidade humana, eles dizem que também não interferem nessa questão de direito de morrer ou não, justamente pelo fato, pela característica desses embriões nunca virem a vingar uma vida. Então, para a gente entender a teoria do Dworkin, e o argumento que ele tenta travar, a gente tem que partir da ideia que ele vai negar a posição defendida pelo positivismo jurídico, que seria da tese da separabilidade, e ele vai defender algo que ele chama de tese da integração. A tese da integração afirma que o direito é moral, ou seja, se a moral fosse uma grande árvore, o direito seria um desses ramos. Pensando nisto, dizendo que há uma integração entre essas duas possibilidades, entre essas duas áreas, Dworkin afirma que existe uma relação entre direito e moral, só que algo que não é muito trabalhado na teoria dele, ou que à primeira vista não fica tão claro, é como se dá a construção dessa moralidade. Quando ele fala da moral dentro da teoria, ele está falando sobre uma moral liberal igualitária. Então, só há a possibilidade de nós entendermos a teoria do Dworkin a partir do liberalismo igualitário, que é a proposta que ele vai travar de filosofia política. Quando ele começa a dizer qual é o tipo de teoria que ele vai estruturar, ele fala: vou fazer uma teoria liberal do direito. Ou seja, uma teoria que nega o antinominalismo, ela é antinominalista na verdade, nega o positivismo jurídico, assim como nega o utilitarismo, que enquanto filosofia política seria aquilo de determinar as nossas escolhas políticas a partir do que a maioria entende como certo. E ele vai negar isto a afirmar que nós podemos formular argumentos que sejam argumentos da justiça da moral, da justiça igualitária, liberal igualitária. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso é que eu posso estruturar uma teoria do direito que possa ser defendida, estruturada a partir ou a depender das preferências do que a sociedade tenha. Então, quando a gente discute sobre legalização do aborto, ou como no caso vocês trataram, sobre fetos anacéfalos, o Dworkin, no domínio da vida e no direito da liberdade, quando ele comenta sobre a ideia de aborto, ele vai falar que os nossos direitos, eles possuem essa lógica que ele chama de interpretativa. O que são conceitos interpretativos? É que quando eu estou diante de um termo jurídico
como liberdade, como igualdade, eu não consigo ter uma convenção semântica, ou seja, um significado sobre o que é este termo. Eu tenho diferentes concepções e diante dessas diferentes concepções eu consigo hierarquizar quais são melhores respostas do que outras. Então, quando ele observa, no caso da liberdade sexual, da liberdade da mulher sobre o seu próprio corpo, ele vai dizer que a melhor interpretação sobre a hipótese do aborto é afirmar que a mulher, no início da gestação, ela está bem aqui enquanto ser constitucional, enquanto o feto tem uma expectativa. E à medida que a gestação vai avançando, é que a gente vai equalizando esses dois sujeitos. Então, falar sobre Dworkin, falar sobre aborto é dizer que ele é um autor que defende essa lógica sobre direito e moral, só que essa moralidade que ele vai estar falando é do liberalismo igualitário, que fala sobre os direitos individuais e respeito de liberdades. Então, nesse caso, a gente está falando sobre a liberdade da mulher sobre o seu próprio corpo, né? A autonomia da mulher sobre o seu próprio corpo. Em relação à pergunta central do vídeo, que é sobre existir um direito de morrer, é interessante a gente expor a ideia do filósofo Ronald Dworkin, que ele defendia que as decisões judiciais e a Constituição devem ser interpretadas à sua melhor luz, ou seja, elas devem ser baseadas nos princípios, nos costumes, história ou em tradições daquela determinada sociedade, de forma que as novas decisões que estão vindo, elas se adequem àquela nova sociedade. Porque a gente sabe, a gente tem essa ideia, essa percepção de que as sociedades, elas são dinâmicas e não são estáticas. Ou seja, elas têm que ter a melhor forma, o judiciário tem que ver uma melhor forma de decidir determinada coisa para encaixar naquele momento que aquela sociedade está vivendo. E um exemplo prático disso é a própria DPF 54, que eu falei mais para trás do vídeo, que ela vai falar justamente sobre o rompimento de um antigo pensamento, uma antiga visão que o legislador tinha acerca da discussão sobre os fetos anencéfalos, se isso seria crime, se isso configuraria um aborto, enfim, garantindo que essa ideia de sociedade dinâmica garante que o Estado ele não se torne totalitário e não tenha uma interpretação única, porque ele vai ter que se adequar aos que as outras pessoas, o que a sociedade está vivendo. E além disso, o Dworkin ele vai falar que os casos de convergência de direitos, nos quais a aplicabilidade em casos concretos devem ser analisadas de forma individual. E tem como objetivo essas decisões, tem como objetivo tomar uma maior aplicabilidade prática. Até porque não existe uma hierarquia entre normas, então justamente por isso que cada caso deve ser visto de forma única. Agora, para fins de conclusão do vídeo, é importante analisar o conceito de morte na perspectiva da dignidade da pessoa humana, que eu falei mais acima, sobre a ligação que a dignidade humana tem diretamente com a vida, sobre a sua relativização. E uma das características, das coisas que a dignidade resguarda é justamente a autonomia da pessoa humana, a sua própria vontade, a vontade do próprio ser humano. E que ela dentro do ordenamento jurídico, que esse conceito dentro do ordenamento jurídico, ele acaba sendo um pouco contraditório. Quando a gente leva em consideração as questões sobre o direito de morrer, esses dois pensamentos eles acabam entrando em conflito, porque partindo dessa ideia da inviolabilidade da vida garantida pela Constituição Federal, deve ser analisada à luz da autonomia. A gente percebe que em certos casos a gente não tem tanta essa liberdade, não tem tanto fortemente a presença do direito da autonomia. Não quer dizer que o suicídio passa a ser visto como algo ilícito. São casos específicos em que o ser humano sente que ele está vivendo sem dignidade. Tipo assim, ele não está vivendo de uma forma digna. E são nesses casos por exemplo, doenças terminais. Um exemplo disso a gente pode ver que era um caso da Quinta Brasileira que se associou à Dignitas. A Dignitas, vou deixar bem aqui grande para vocês, que é uma associação fundada com o objetivo de garantir uma morte digna aos seus membros. Essa moça, ela era uma brasileira, que ela era tetraplégica e ela tinha que ter uma cuidadora 24 horas com ela. Uma alusão que a gente pode fazer é o filme
Qual era o nome do filme? Como Eu Era Antes de Você. Obrigada, Como Eu Era Antes de Você. Que era justamente o rapaz, ele sofreu um acidente, ficou tetraplégico e teve um suicídio assistido na Suíça. O Dworkin, como ele é um autor liberal, mesmo que ele seja um autor liberal igualitário, ou seja, dentro dessa concepção tradicional política, ele seria um liberal soft, vamos dizer assim, existem bases dentro da filosofia política que fazem nós dizermos que alguém faz parte de uma tradição. E por Dworkin ser um liberal, uma das principais características é de que os liberais pensam que os indivíduos têm poder de autodeterminação. O que é poder de autodeterminação? É que Dworkin chama de individualismo ético. O individualismo ético significa que cada indivíduo é um universo, vamos dizer assim, e que cada pessoa tem autonomia sobre as suas próprias decisões. O Estado, então, não funciona como uma bússola moral, dizendo o que as pessoas devem e o que elas não devem fazer, o que é certo e o que é errado no sentido ético. Então, o Estado, ele possibilita essas relações, ele tem uma postura coordenativa dentro dessa sociedade, mas ele não pode afirmar qual seja a postura que você deva adotar. Portanto, quando o Dworkin vai falar sobre o direito de eutanásia, que ele vai falar sobre a proteção da vida, sobre se essa ideia do direito à vida seria ou não seria absoluto, ele vai dizer que cada indivíduo é autônomo sobre o seu próprio corpo e autônomo sobre as suas próprias decisões. Se eu não causo nenhum tipo de dano a terceiro, se eu não cometo nenhum tipo de prática que viole uma terceira pessoa, não há por que o Estado intervir na minha liberdade. Esta é uma questão complexa, como eu já havia falado antes. Em primeiro lugar, nós devemos começar lá na teoria do direito, porque sempre quando eu decido uma questão, eu estou pressupondo uma teoria do direito. Então eu tenho que refletir conscientemente sobre a teoria do direito que eu adoto. Então aqui eu vou fazer apenas uma divisão bastante esquemática, que as teorias são muito complexas. Então, por exemplo, se eu sou positivista, então eu acredito que direito é oriundo apenas das decisões de alguma autoridade legítima previamente ao caso. Então seriam as regras jurídicas expressas na Constituição. E como não há na Constituição expressamente o direito de morrer, mas só o direito à vida, então o direito de morrer não seria um direito fundamental. E ele violaria, por exemplo, a dignidade da pessoa humana. Mas se a pessoa adota a perspectiva do Dworkin, por exemplo, direito não é apenas o que a autoridade prévia e legítima disse expressamente, mas os princípios morais que decorrem dessas decisões. Isso nos leva a interpretar, a chegar à conclusão que existem direitos outros que não estão expressos, que são direitos implícitos, como nós estudamos, inclusive em direito constitucional. Então, vou dar 2 exemplos. Então, para um positivista, por exemplo, não haveria o direito à inviolabilidade do sigilo bancário, porque a Constituição não fala expressamente do sigilo bancário, mas só da intimidade e da privacidade e da inviolabilidade do domicílio, por exemplo. Então, se nós analisarmos o direito à vida do artigo 5º caput, à luz do título 1º, artigo 1º, inciso 3º, nós podemos chegar à conclusão que o ordenamento jurídico constitucional protege não o direito à vida como simples existência biológica, mas uma existência digna. E nós estudamos que essa existência digna é uma existência autônoma, onde há condições de autonomia, onde eu tenho condições de escolher e ser responsabilizado pelas coisas que eu escolhi. E não ser responsabilizado por circunstâncias externas que eu não escolhi, como a cor da pele, a origem nacional e a origem social quando do meu nascimento. Então, se eu entendo que o direito à vida é o direito à existência digna por meio de argumentação e interpretação, eu posso chegar à conclusão que existe um direito implícito de morrer. E como eu tenho algumas pistas de que existe um direito de morrer, eu colocaria 2 pistas. Por exemplo, no Código Civil tem um artigo, vocês sabem mais do que eu, e não foi declarado inconstitucional, de que o cidadão brasileiro ele pode recusar tratamento médico. Então, olha como é contraditório. Se a Constituição protegesse absolutamente, de forma absoluta, só a existência biológica, o indivíduo não poderia recusar tratamento.
Porque o direito fundamental, ele é inegociável, ele é irrenunciável. Ele protege um bem que ele é inegociável. Então ele não estaria no campo de disposição dele escolher viver ou morrer. Ele tem que viver, porque o direito à vida é a existência biológica. Mas a nossa Constituição não protege a existência biológica per si, protege a existência digna. Se é a existência digna, quando não há condições mais de vida digna, aquela pessoa pode recusar tratamento e escolher morrer em casa, junto aos seus familiares, e não numa unidade de terapia intensiva, cheia de tubos, em um ambiente totalmente higienizado, sem conforto, sem sentimentalismo, sem nada. Então, quando se protege a existência digna, a morte faz parte da existência e faz parte do nosso âmbito de escolha. A questão, e o segundo exemplo, é que no Brasil é permitido um tipo de eutanásia, que é a ortotanásia, que é a eutanásia passiva, como é chamada, né? Justamente quando a pessoa vai morrer por alguma doença terminal e eu não faço os tratamentos, eu nego os tratamentos e deixo a pessoa morrer naturalmente. Se a Constituição protegesse apenas a existência biológica, isso não seria permitido. Mas a gente protege a existência digna e o processo de morte faz parte natural de viver. Então, nós estamos em uma sociedade de consumo higienizada, de propaganda em redes sociais que a vida é perfeita. E, na verdade, a morte faz parte do processo da vida. Nós temos vários tabus dentro da sociedade, como a sexualidade e a morte. Mas a morte é algo que é decidido por todo ser humano, já diria o Camus, a cada dia da pessoa, né? É a primeira decisão da pessoa. Então nós podemos chegar à conclusão que existiria, por exemplo, um direito de morrer. Até porque o suicídio é um ato ilícito, mas ele não gera punição, porque a pessoa já não é mais pessoa, porque ela já morreu. Agora, a questão da eutanásia, que é uma questão mais complexa, é que envolve um terceiro. Nós temos uma pessoa que não está morta juridicamente, porque ela está com atividade cerebral bastante ativa, só que ela não tem condições de decidir sobre a sua morte. No Brasil, o suicídio assistido e a eutanásia são proibidos. Só a eutanásia que ela é permitida. E assim, a gente pode concluir, né, com esse vídeo, com todas essas discussões, que a autonomia do paciente é totalmente limitada e a vida possui uma proteção integral e a morte já não segue essa mesma sorte. Então aqui, só para fechar, para concluir, eu vou deixar uma reflexão para vocês acerca do tema, dita por Christian Mould, acho que eu pronunciei certo o nome dele, que ele diz que morrer constitui um ato final da biografia pessoal de cada ser humano e não deve ser separada daquela como algo distinto. Portanto, o imperativo de uma vida digna alcança também a morte. Uma vida digna requer uma morte digna. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aqui embaixo o like de vocês, se inscrevam, compartilhem esse vídeo para alcançar as outras pessoas. Deixem no comentário de vocês críticas ou perguntas acerca do tema que depois a gente vai responder. Aqui do lado eu vou deixar o Instagram, o nosso Instagram, né, TC Juridicando. Lá vocês podem fazer sugestões de temas, se vocês gostaram de vídeos assim. E eu vou ver, né, a gente vai ver se demanda e tal, a gente faz outros. E é isso. Beijo, gente. Obrigada.